Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Vozes Interativas, o meu podcast. Eu sou Juliana Azevedo e todas as quintas eu tenho um compromisso com você aqui no canal do YouTube. Se puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações. E lá no Instagram, siga a gente também no nosso perfil, Vozes Interativas PDC. Vozes Interativas. Então vamos ao convidado do dia. O meu convidado é pós-graduado em Criminologia e Psicopatologia Forense. Ele é especializado em lei de drogas e principalmente Lei Maria da Penha e violência doméstica. Ele é criador de conteúdo e, por sinal, os conteúdos bombam na internet. Eu, por exemplo, não perco um dos vídeos dele e é conhecido como Dr. Barreto. Barreto, obrigada pela sua participação. Nada, a honra é minha. Muito feliz de estar aqui com você, tá? Eu Obrigado pelo também. convite. Imagina. Fica à vontade, vamos tirar todas aquelas dúvidas hoje da galera. Vamos lá. Primeiro eu queria saber de você, como é que a advocacia entrou na sua vida? Você é formado em administração e direito. Isso. O que te levou definitivamente para o direito? Qual foi esse chamado? Como que você sentiu esse bichinho picar aí dentro de você? Na verdade, o direito ele sempre esteve dentro de mim, eu só não sabia. E aí, na adolescência, eu sempre fui muito do contra, sabe? Quando a galera ia todo mundo para uma direção, eu falava, calma, vamos tentar ouvir. Eu não entendia que isso já tendia para o direito. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer o direito, mas eu não tinha condição financeira de fazer. E aí, naquela crise de o que eu vou fazer da minha vida? Não posso ficar parado. Acabei entrando para a administração, meio que por sem opção mesmo, era o que dava para fazer, o que dava para pagar. E aí eu fiz administração, conheci muita gente bacana, só que não era para mim. Eu terminei a faculdade de raiva, eu falo pro pessoal, fiz de raiva, porque na metade da faculdade eu já não queria mais aquilo. Falei, cara, já fiz a metade, vou terminar. E aí eu terminei, ainda tentei uma pós-graduação na UERJ, finanças, mas eu era um peixe fora d'água naquele lugar. E aí eu tive a oportunidade de fazer o direito, eu tive um desconto porque eu já tinha uma faculdade, e aí eu consegui uma bolsa de 50%. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, isso aqui é a minha praia. Ali começou a minha carreira. E aí conheci o direito penal na faculdade, e eu falei, cara, desde a primeira aula de penal, eu falei, é isso aqui que eu quero. A minha vocação é para isso aqui. Tô aí até hoje. E a advocacia, então, sempre foi a sua opção número um? A advocacia é um sonho de menino? É um anseio de escrever a tua história atrelada à história das pessoas? É É. dinheiro? O que é para você a Então, para advocacia? ser sincero, não é que eu sonho ser advogado desde criança, não. Eu não Uhum. falava, quando eu crescer eu vou ser advogado, não. Eu fui me descobrindo com o tempo. Inclusive, na época eu pensei em fazer arquitetura, engenharia, maluquice da minha cabeça. Mas eu nunca, não é um sonho de criança, sabe? Mas quando eu comecei a me descobrir como gente, como homem, e aí eu vi que era o que realmente eu queria fazer. Foi mais para adolescência para cá. Mas já estava entranhado aqui, eu só não sabia. E na faculdade que você observou assim os primeiros apontamentos para o direito criminal? Quando eu tive, na verdade, a primeira aula de direito penal, que eu comecei a entender, né, da pena, como que funcionava, porque é um mito, todo mundo tem curiosidade sobre o direito penal, né? Sim. A gente vê na televisão o tempo inteiro. Então, quando eu comecei a descobrir como que funcionava, e aquela curiosidade foi despertando mais do que as outras matérias. E aí eu até chamava a atenção, o pessoal, caraca, tu gosta disso, né? E, cara, é o que eu quero, desde o penal 1, porque tem um monte de direito penal na faculdade. Sim. Mas desde o penal 1, eu falei, é isso aqui que eu quero. E nunca tentei outra área, fui só no direito penal. Ah, então é uma coisa bem de início mesmo, né? Vocacionado. Vocacionado É. totalmente. E Barreto, vamos falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha? Lei Maria da Penha, uma lei bem controversa. Sim, eu queria que você fizesse assim um breve resumo sobre as especificidades da lei. É uma lei relativamente nova, ela tem 17 anos, é uma conquista muito Sim. grande, né, para a mulher Uhum. brasileira. Ela tem aí como emblema uma mulher que foi 2 vezes ela quase teve a sua vida ceifada, né, pelo ex-marido, e é uma pessoa uma ativista, né, uma pessoa que luta pelos direitos da mulher, e aí não é à toa que a lei
foi batizada de Maria da Penha. Sim, É uma lei que, salvo engano, foi publicada, sancionada em 17 de agosto de 2006. 2006. É uma lei recente, né? Mas que eu acho que tem bastante aplicabilidade e tem crescido bastante. Você pode fazer para a gente um breve panorama sobre a lei? Então, a Lei Maria da Penha, como você bem falou, ela tem o nome por causa da Maria da Penha, que Uhum. quase foi morta pelo marido. E toda lei ela tem uma origem, né? A gente vai mudando as leis com o tempo, a gente vai se atualizando de acordo com o que acontece no dia a dia. E a Lei Maria da Penha não foi diferente. Em 2006, a gente já tinha muitos casos de violência doméstica, não é que os casos aumentaram, eles só foram começando a ser registrados, né? Uhum. Antigamente acontecia, mas achava-se normal. E aí, com o tempo, foi vendo que o número era muito grande e que as mulheres não tinham o respaldo necessário só com o que nós tínhamos no Código Penal. Então, a gente tinha tudo que a Maria da Penha abrange hoje, ela já existe no Código Penal. Só que não tem a mesma, o que você falou, especificidade, não tinha a mesma aplicação e acabavam que os agressores não eram punidos. Então, a Lei Maria da Penha ela veio mesmo para combater a violência doméstica, a violência no âmbito doméstico, né? Inclusive, é uma dúvida de muita gente, ela só abrange casos de violência doméstica. Se uma pessoa, por exemplo, agredir uma mulher na rua que for desconhecida, ela não é abrangida pela Lei Maria da Penha. Uhum. Então, ela veio justamente para esse âmbito doméstico. E a gente se adaptando, né? O que eu falei, a gente se adapta, as leis se adaptam ao tempo. A Lei Maria da Penha, ela veio para ficar, porque de lá para cá ela já teve muitas mudanças, só que é uma lei que efetivamente acolhe as mulheres, o que não acontecia antes, né? E é uma lei que ela é bem pesada, inclusive no Brasil, mas é necessário, né? A gente fala de equidade, não igualdade. A gente precisa tratar com mais peso aqueles que precisam mais. E nesse caso são as mulheres no âmbito da violência doméstica. E até hoje a Lei Maria da Penha é uma das leis mais aplicadas no Brasil, né? E vem crescendo, né? Vem A crescendo aplicabilidade demais. dela, né? Uhum. E me diz uma coisa, como é que ela funciona, assim, em relação ao agressor? O agressor necessariamente é o marido, é o companheiro, ou pode ser o pai em relação à filha, pode ser o tio em relação à sobrinha. Tudo isso está dentro do âmbito da Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei para proteger a mulher. Ponto. Esse é o ponto principal. A vítima precisa ser mulher. Sim. Hoje já tem jurisprudências que falam de pessoas que se entendem como mulher, ainda está em discussão. Mas a Lei Maria da Penha ela veio para proteger a mulher, não necessariamente a mulher entre mulher e marido. É o âmbito familiar. Pode ser um pai com a filha, pode ser um namorado com a namorada, pode ser um irmão com uma irmã. Pouco importando, inclusive, se o agressor é homem ou mulher. Só importa que a vítima precisa ser mulher. O agressor pouco importa. Inclusive, tem vários casos de mulher que agredem mulher, às vezes companheiras numa relação homoafetiva, Sim. mas o importante é que a vítima seja mulher. Então, não importa, é o que eu falo, não importa quem é o agressor, né? Desde que seja no âmbito familiar e a vítima seja mulher. Sim. E, bom, ela regula coisas relacionadas ao feminicídio, ou isso aí já é mais pro Código Penal? Então, na verdade, você falou do Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei específica, mas ela veio para mudar o Código Penal. Todas as agressões da Maria da Penha, elas mudaram o Código Penal, que é o 129, a agressão, a lesão corporal, né? A Lei Maria da Penha veio para acrescentar algumas coisas no 129. O feminicídio, ele é outro artigo, 121. O feminicídio ele foi criado por uma lei própria, inclusive depois da Maria da Penha. Ele foi criado, se eu não me engano, em 2012, por aí. Não é exatamente 2012. Mas ele foi criado depois da Maria da Penha. Tem uma lei própria que criou o feminicídio. Tem uma lei própria, entendi. E como é que fica a questão da violência verbal, a violência psicológica? Ela também tem previsão legal na Maria da Penha ou só a agressão física? Não, a Maria da Penha, na verdade, ela abrange todo tipo de violência. Seja violência doméstica, violência doméstica não, né? Violência física, a violência patrimonial, às vezes quando o homem ele é o provedor da casa e aí, em certo momento, ele usa isso como poder sobre a mulher. Então tem a violência patrimonial, violência moral, quando ele coloca a mulher para baixo, violência, N tipos de violência, não é só a violência física, inclusive é uma das que eu menos atendo hoje. Muito tipos de ameaça, violência moral, acontece muito. Mas é uma boa pergunta. As mulheres também acham que só vão ser abrangidas pela Maria da Penha quando elas efetivamente apanharem. Sim. E não é o caso. Muitas das vezes ela vem sofrendo violência há anos e não sabe. Quando ela vai descobrir, ela sofreu uma violência moral e não sabia. Mas a Maria da Penha também protege da mesma forma quem sofre violência moral, patrimonial, etc.
Sim, eu acho que isso é muito importante, né, colocar para o público, né, que a violência ela não é restrita só à agressão física, mas também à patrimonial e verbal, né. E Exatamente. às vezes a pessoa até tem consciência, né, Barreto, mas, por medo ou às vezes por vergonha ou receio de exposição, por exemplo, no caso da Ana Hickman, né, que é uma figura pública Sim. importante, bastante midiática, pode, pairar um certo receio de se expor e acabar por perpetrar aí um ciclo longo de silêncio, né, deixando os seus agressores na impunidade, né. Então acho que é importante colocar que às vezes a mulher até tem consciência, ela tem consciência que ela é agredida moralmente, que ela é agredida psicologicamente, ou às vezes ela já é agredida fisicamente, mas ela vem perpetrando esse ciclo de silêncio por medo, medo de várias questões, até de represália, né, pelo próprio agressor, né. Então, a questão de lesão corporal em si, agressões físicas ou, como a gente está falando aqui, violências psicológicas, né? São questões muito delicadas, que nem todo mundo sabe diferenciar e às vezes a pessoa não sabe realmente que está sofrendo aquilo, ela só sabe que tem alguma coisa errada no relacionamento dela, falando de marido e mulher, né? Muitas das vezes essas mulheres, cara, tem alguma coisa errada. E o que que acontece? Muitos agressores, ele tem esse poder sobre a vítima. Então, eles agridem psicologicamente, colocam a mulher para baixo e aí depois pedem desculpa. E aí a mulher pensa, não, ele vai mudar. E aí acontece uma agressão física. E aí depois ele fala, não, me desculpa, perdi a cabeça. E aquela mulher vai aturando com o tempo e Uhum, ela acha que é normal. uhum. A gente sabe que o agressor ele tem um poder sobre a mulher. Então a Maria da Penha ela veio justamente para tratar dessas delicadezas do ambiente familiar, né? Essas sutilezas, né. Antigamente eu ouvia meu pai e meus avós falarem, né? Não, briga de marido e mulher ninguém se mete. E Ninguém isso mete a ninguém colher. mete a colher. Isso ficou por muito tempo. Sim. Briga de marido e mulher, inclusive policiais antigamente não se metiam. Se eles chegassem na casa da pessoa e falavam, não, é marido e mulher, eles não se metiam. Uhum. Só que a Maria da Penha veio justamente para mudar isso, né? Não, a gente tem que se meter sim. Inclusive, ela tem várias especificidades para tirar a mulher daquele ambiente e, ó, escuta ela num ambiente seguro, porque muitas das vezes o policial vai no local e pergunta para a mulher, você foi agredida? E ela fala, não. Porque ela está ainda sobre violência psicológica, ela está perto do agressor dela. Então é importante tirar essa mulher desse ambiente, para ouvir essa mulher com calma, para que ela se sinta segura e para Uhum. que ela entenda muitas vezes que ela sofreu violência psicológica e não sabia, né? Que aquilo não é normal de se fazer. Sim. E com relação às medidas protetivas, no caso da Ana Hickman, ela recusou, né, as medidas protetivas. Eh, Existe alguma possibilidade, na ausência de manifestação de vontade por parte da vítima, existe alguma possibilidade, se o juiz entender que há um perigo iminente, uma real necessidade, ele pode, suprir a ausência de manifestação de vontade por parte da vítima ou não existe isso? Então, vou falar bem na prática o que acontece, porque a teoria a gente sabe que é diferente, Uhum. mas na prática, as medidas protetivas elas não são deferidas se a mulher não pedir. Elas são, a mulher, quando chega na delegacia para um atendimento, eles perguntam: você está se sentindo ameaçada? Sua integridade física está em risco? Se ela falar que sim, eles perguntam: você quer que seja deferidas as medidas protetivas? Se ela falar não, não vai ser deferido. Na prática é assim. A não ser, eu assim, numa possibilidade dessa mulher ser uma semi-inimputável, sabe? Uma pessoa que tem algum problema mental, mas mesmo Uhum. assim, algum responsável vai ter que pedir essa medida protetiva para ela. Fora isso, a medida protetiva não vai ser concedida para ela. Agora, a responsabilização do agressor é diferente. Inclusive, é uma dúvida de muitas pessoas. Chegam muitas pessoas para mim que já entraram com medidas protetivas, as medidas já foram deferidas, muitas vezes o afastamento do lar daquele agressor, e aquelas pessoas me perguntam se pode retirar. Porque aconteceu uma Isso que eu briga, ia te perguntar, seria a minha próxima já estou pergunta. adiantando o assunto, É. né? Aconteceu uma briga e aí aquela pessoa se arrependeu. Às vezes, realmente, é caso a caso, não tem como a gente generalizar. Mas aconteceu, não foi algo que precisava da intervenção da polícia e essa pessoa quer tirar. E aí tem um detalhe importante: a Lei Maria da Penha, ela não permite a retratação. Você não consegue retirar a queixa que o pessoal fala, né? A Uhum. não ser que seja ameaça. Se for só ameaça, você ainda consegue retirar antes da denúncia. Porque a ameaça depende de representação da Da vítima. vítima. Ela precisa falar que ela quer representar. Agora, se for uma agressão de fato, quem passa a ser o titular da ação é o Ministério Público. Aquela mulher ela não pode mais tirar a queixa, né?
em regra também, né? Falando de teoria e prática, porque na prática tem alguns caminhos que a gente consegue fazer aquilo ser arquivado. Mas na teoria ela não pode retirar aquela queixa, até para não abrir brecha, né, para o agressor fazer aquela mulher tirar a queixa. Que É, pode, de repente, tentar enredar essa mulher numa uma sim, teia emocional. "Ah, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu não vou fazer mais isso, eu tô arrependido", né, e é até para não ter essa brecha, né, de reincidir. também, às vezes, a pessoa a gente sabe que o Brasil é complicado, né, então a mulher não confia tanto no poder judiciário, a justiça não vai conseguir manter esse homem afastado de mim. Então, às vezes, com medo, ela vai lá e retira, porque o cara fala: "Não, ó, retira, senão", sabe, ameaça mesmo. E aí a mulher vai lá e tenta tirar. Ela Também não tem podendo tirar, já é um limitador para isso, né. então também tem esse outro aspecto, né, o medo de É, represália, com né. certeza. A gente tem mulheres que sofrem anos, né. E às vezes a mente da mulher já tá com pânico daquela pessoa. Então uma ameaça dessa, ela confia mais na ameaça do agressor, do que na segurança que o Estado pode proporcionar para ela. É Uhum. fato, acontece. Mas tem esse lado também, né, do arrependimento, Acontece muito. do discurso do arrependimento, eh, do discurso de promessas, de falsas promessas, e a pessoa acaba, por uma questão sentimental, acaba se arrependendo Hum. e pode, né, tentar voltar atrás, mas a Lei Maria da Penha é rigorosa nesse sentido então, né? Sim, em relação à violência, ela não pode voltar atrás, a não ser que seja somente a ameaça. Mas a partir do momento que ela denunciou, que ela levou para a delegacia, ela não pode mais voltar atrás e tentar retirar a queixa, né? Que na verdade é uma notícia-crime. Ela só noticia o que aconteceu. E o titular é o Ministério Público. Entendo. E me diz uma coisa, essas medidas protetivas, elas podem ser requisitadas a qualquer tempo, porque a Ana Hickman recusou, mas eventualmente ela ou qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher, caso queira, futuramente, ela pode, a qualquer tempo requisitar essas medidas ou tem um prazo? Pode sim. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, as medidas podem ser requisitadas inclusive pela internet. Elas têm um prazo de 48 horas para serem deferidas, mas a qualquer momento que a mulher se sentir intimidada pelo agressor, ela pode fazer o requerimento das medidas protetivas. É outro ponto também que o pessoal me pergunta bastante. Você pedir a medida protetiva contra um agressor não significa que ele vai ser responsabilizado por uma agressão lá na frente. São duas coisas independentes. Você pode pedir somente a medida protetiva. Olha, eu estou me sentindo, a minha integridade física está em risco. Eu preciso me sentir segura. E aí ela vai ao juízo, pede essa medida protetiva, normalmente são 90 dias, e aí o juiz de 90 em 90 dias vai analisando se precisa ou não, mas ela consegue essa medida protetiva sem que o rapaz seja responsabilizado necessariamente por uma violência lá na frente, mas a qualquer momento. Inclusive a Ana Hickman, se ela, por exemplo, essa semana, olha, me senti intimidado, ele me ameaçou, eu quero medidas protetivas, ela consegue a qualquer momento pedir sim. Fala um pouco sobre essas medidas. Qual é o alcance delas, a linha de atuação? Como que elas funcionam na prática, as medidas Então, protetivas? na prática, normalmente o juiz determina, primeiro ele vê se o agressor mora com a pessoa, se ele mora com a vítima. Se morar, normalmente ele determina o afastamento do lar, retira aquela pessoa de casa. E o Uhum. que normalmente também ele coloca é um afastamento de distância. E aí varia muito. Por exemplo, eu já tive casos que o agressor ele é parente, ele não é marido da vítima. E aí ele morava no quintal, mas bem próximo, assim, sabe? Num terreno e portão com portão. Sim. Então, para não ter que tirar esse rapaz de casa, o juiz determinou a distância mínima de 10 metros. Ele não poderia se aproximar 10 metros dela. Mas é somente para ter uma medida protetiva, porque 10 metros não protege a mulher de nada, né? Sim. Mas varia muito de caso para caso. Normalmente ele dá uma distância de 300 metros, ele não pode se aproximar 300 metros dela, afastamento do lar se for o caso, e não pode entrar em contato com ela por nenhum meio de comunicação e nem por outras pessoas. Ele não pode mandar recado, nada do tipo. É o que normalmente pega, essas três questões, na prática. Aham. Geograficamente, qual é o raio máximo de distância? Olha, para te falar a verdade, não tem um limitador por lei, Não? mas o que eu já vi maior foi 1 quilômetro. Maior. Isso é proporcional à problemática do caso? Então, segundo o judiciário, ele analisa caso a caso. Depende de se essa pessoa tem outra casa para morar, qual a distância da casa, analisa caso a caso. Mas na prática é eventual, ele pega e joga a distância que ele acha necessária. Certo. E voltando à questão do arrependimento,
Existem algumas brechas na lei que podem anular os efeitos da condução, né, da ação, normalmente, assim, de seguir o seu percurso normal até o judiciário. Existe algum efeito que possa anular impedir esse caminho esse percurso dela? Então, é o que eu falei, a teoria e a prática são diferentes, Sim. né? Na teoria não se pode tirar a queixa contra o marido ou contra o agressor. Mas na prática, o que que acontece? A mulher, ela, seja por ameaça ou seja por violência em si, ela acontece uma audiência, antes que é uma audiência preliminar, e nessa audiência, normalmente, na prática, não é o que está na lei, mas Sim. nessa audiência, o Ministério Público ele pergunta para ela, o juiz pergunta para ela se ela quer prosseguir com a ação, mesmo não tendo cabimento na lei. Em regra, se ela sofreu violência, não era nem para estar acontecendo aquilo ali. Mas na prática, ele pergunta: vocês já estão juntos? Vocês reataram? Você quer prosseguir com a ação? E aí, muitas das vezes, quando eles já reataram, ela fala não e aquele processo é arquivado. Mas lembrando que tudo tem que ter um advogado do lado. Se você não tiver um Claro. advogado, complica demais a sua vida. Mas é uma dúvida recorrente. O pessoal me pergunta: olha, quero retirar. Eu advogo tanto pela vítima quanto pelo agressor, né? Então, o pessoal, olha, muitas das vezes eles já reataram, foi briga, o pessoal estava bêbado. Olha, a gente brigou, eu fui na delegacia, mas eu estou arrependido, a gente já reatou. Tem como tirar? Na teoria, não. Mas na prática, tem alguns caminhos que a gente pega que faz aquilo ali ser arquivado, sim. E eu também não acho tão errado, não, porque o judiciário ele tem que se adaptar ao que acontece no dia No a corpo dia, né? social, né? É, no âmbito social, não é só o que Uhum. está no papel. Então, o casal já reatou, a gente vê que não está sofrendo violência, que não tem histórico de violência, eu acho até legal, mas funciona assim, na prática a gente consegue arquivar sim. E vem cá, pergunta que não quer calar. Ela gera prisão? Então, Pode gerar na prática, prisão? a gente está falando muito de prática, né? Porque Sim. a teoria é linda, mas na prática é diferente. Na prática, a Maria da Penha só gera prisão em duas hipóteses. A primeira é flagrante. A mulher acabou de sofrer a violência, seja ela física, moral, e tem algumas testemunhas. Enfim, aquela briga. Acabou Uhum. de acontecer a briga. Ligaram o 90, veio a polícia. Naquele momento ali é lavrada uma prisão em flagrante, que inclusive é inafiançável. Aquele cara ele vai e não pode ser solto. Só na audiência de custódia no dia seguinte, mas a princípio ele não pode ser solto. É uma das hipóteses. Na outra, na prática, só quando ele descumpre essas medidas protetivas que a gente falou. O juiz defere, bota aí a distância mínima para ele se aproximar dela. E aí, se ele é pego nesse raio que ele era proibido, se você ligar um 90, é a mesma coisa. É lavrado uma prisão em flagrante e ele é preso, inafiançável, só pode sair na custódia. Essas duas hipóteses, na prática. Mas, após o trânsito em julgado, existe a possibilidade de cumprir pena em Eu não regime vou falar para fechado? você que não existe, mas é muito difícil por conta da quantidade de pena, né? A lesão corporal, mesmo ela agravada por conta da Maria da Penha, ela tem uma pena baixa. E aqui no Brasil, antes de 1 a 8 anos, ninguém pega regime fechado, né? Então, na prática, ninguém vai preso por Maria da Penha ao trânsito em julgado. É mais uma prisão preventiva mesmo. É antes do trânsito, né? Antes da sentença, para ficar mais bonitinho de falar. Agora, no boletim policial da Ana Hickman, consta que ela sofreu violência doméstica e lesão corporal. A lesão corporal, ela já não está implícita na violência doméstica ou são 2 coisas distintas? A lesão corporal é um tipo de violência, né? Mas ela tem previsão na Maria da Penha? A lesão corporal é o artigo 129. Então, a Maria da Penha veio para acrescentar o 129. Quando você chega na delegacia e fala que sofreu violência doméstica, que você sofreu uma lesão corporal, mas foi no âmbito da violência doméstica, ela automaticamente já responde pela Maria da Penha. Você não responde duas vezes, pela Maria da Penha mais a lesão corporal. Já está ali no 129. Porque, me parece que foi colocado, separado, de forma separada, É, lesão corporal e violência doméstica. não, mas chegou a ver o boletim de ocorrência ou não? Não, não, foi o Porque que a foi mídia veiculado, né, realmente, a mídia coloca as informações e só joga pra então na gente ter. realidade é uma redundância, né? Provavelmente. Ah, Provavelmente. Também não tive acesso ao boletim, não, mas provavelmente. Normalmente vem escrito lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Um só. Entendeu? sim. Provavelmente é uma redundância que a mídia coloca. Ah, entendi. Então, é uma coisa só, É né? uma coisa só. Tá. A Maria da Penha ela veio justamente para alterar o Código Penal, né?
a lesão corporal em si. Uhum. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Eu queria falar um pouco sobre aquela questão polêmica que você colocou lá no seu Instagram, sobre o motorista do aplicativo, né, que, enfim, tá respondendo, né, por estupro de vulnerável. Fala um pouquinho sobre esse caso e depois a gente entra nas especificidades da coisa. Então, aconteceu em Minas, né? Uhum. Ele pegou uma menina na balada, ele era motorista de aplicativo, e aí ele pegou uma menina na balada. No momento que ele pegou, segundo consta lá do boletim, a menina estava consciente, estava bêbada, mas estava consciente. O amigo dela colocou ela no carro, parece que ela inclusive falou para o amigo que não precisava, não, pode deixar que eu vou sozinha. E ela foi, só ela e o motorista de aplicativo. No meio da corrida ela pagou, e o motorista chegando no endereço dela não conseguiu encontrar ninguém. Tocou no interfone, ninguém atendeu, parece que era o irmão dela que estava dormindo. E aí, numa atitude completamente infeliz, ele tirou a menina de dentro do carro e deixou na calçada, simplesmente, desacordada. E aí, no momento, vinha passando um motoboy, ajudou ele a tirar a menina de dentro do carro, colocou ela na calçada e foi embora, a menina desacordada. E aí, posteriormente, passou um cidadão, levou aquela menina para um terreno vazio e a estuprou. E ele, por omissão, né? Inclusive, eu cheguei a colocar no Instagram que teria sido por dolo eventual, quando você não liga para o risco que a sua conduta vai Assume o causar. risco. Mas ele foi denunciado justamente pela omissão dele, pela conduta. A omissão dele gerou o estupro da menina. Não é que ele tenha estuprado a menina, mas pela conduta dele, a omissão, ele está respondendo também pelo estupro de vulnerável. Resumo é isso. Certo. Mas ele também não responde por omissão de socorro, uma vez que a vítima estava desacordada? Então, no direito penal, a gente tem um negócio que chama princípio da consunção, que é quando o crime maior ele absolve o menor. Uhum. Por ela ter sido estuprada, que é um negócio extremamente grave, não se fala na omissão de socorro. Inclusive, o motoboy que tirou ela do carro, ele está sendo acusado por omissão de socorro. Mas o Motoboy. rapaz que tinha, ele tinha a guarda em si, né? Porque ele estava sendo o motorista dela, Uhum. que tinha o dever de cuidar daquela pessoa. As pessoas também acham que são só agentes, né? Policial que tem o dever de cuidar das pessoas inconscientes. Mas não. Qualquer pessoa que tenha capacidade deve cuidar da pessoa. Então, naquele momento, ele tinha o dever de cuidar da pessoa e não o fez. Então, ele está respondendo pelo estupro de vulnerável, por isso, ele não respondeu por omissão de socorro. Inclusive, o delegado indiciou ele por omissão de socorro. Ministério Público que achou que a conduta dele gerou o estupro, né? Que foi um negócio muito pior. Mas eu acho que é muito bem colocado. Porque faz sentido. Faz sentido. A omissão dele gerou, né? Ocasionou todos esses transtornos aí. Entre a conduta dele e o acontecimento tem que ter um nexo, e tem, né? Se ele não tivesse deixado ela na rua, ela não teria sido estuprada, bem provavelmente. E como é que fica a questão da aplicabilidade da pena para ele e pro estuprador? Em relação ao crime? Em relação ao crime, Então, no Código Penal diz que cada um é responsável mediante a sua conduta. Então, é bem provável que o estuprador vai pegar uma pena bem maior do que a dele. Mas não quer dizer que ele não responde por esse crime que tem uma pena altíssima, né? Pela conduta dele, ele vai responder também por um crime que não cometeu, entre aspas, mas que teve participação. Então, o estuprador pega uma pena maior. A pessoa que cometeu o ato tem uma pena maior do que a dele. Ele não entra como partícipe, não, né? Você falou em participação, mas não... Não, ele responde pelo crime, mas ele não entra como o agente que fez o ato. Que executou, né? Isso, mas é uma questão bem técnica, né? Porque você foi acusado de estupro de vulnerável, a pessoa não quer saber. A sociedade não quer saber o que você fez. É estuprador e ponto. É um contraponto, né? É uma lei pesada, o artigo é pesado pelo estupro, a gente entende que a conduta dele teve um nexo, mas acho também um negócio pesado, mas necessário. É uma discussão, é por isso que deu bastante movimento no Instagram quando eu fiz esse vídeo. Porque tem gente que acha que, não, o rapaz estava trabalhando e tal, o que ele ia fazer? Ele não é babá. Mas aí as outras pessoas, cara, é uma menina, pelo amor de Deus, se fosse sua filha, como é que você deixa ela? É uma discussão necessária. Ele poderia ter ido até a delegacia, uma delegacia mais próxima, né? Ficou apurado depois que tinha um hospital a nem 1 quilômetro de distância. Deixar a pessoa na calçada entregue à própria sorte... É o que eu comentei no meu Instagram, não é uma atitude de uma pessoa com discernimento normal, gente. O cara é uma pessoa desacordada, uma menina.
Então você tinha que ter esse discernimento. Cara, não é deixar na rua, pelo amor de Deus. E que poderia, inclusive, morrer. Poderia morrer, poderia Não acontecer sei, de pior. repente ela podia estar em coma alcoólico. Exatamente, ele não sabia como que ela estava. Então não é uma atitude de uma pessoa com discernimento normal. E nem é uma atitude humanitária, né? Não é, longe disso, muito longe disso. Muito longe É. disso. Acho que qualquer pessoa com entendimento de. Não sei, porque eu tenho uma filha, então eu já meio que peso essa situação. Claro. Mas qualquer pessoa com entendimento normal teria, no mínimo, ligado para a polícia. Olha, tem uma pessoa desacordada aqui, eu não sei quem é. Vem aqui buscar uma viatura, para uma viatura na rua, não sei. Qualquer coisa, menos deixar na calçada. E com relação ao estupro, no que diz respeito ao contágio venéreo, quando o estuprador ele tem ciência que ele tem alguma DST, alguma doença sexualmente transmissível, isso agrava a pena dele? Ou é também absorvida pela pena maior do estupro? Então, em regra, é absolvida pela pena maior, mas existe sim a agravante dele saber que tem uma doença contagiosa e ainda assim fazer. Pode agravar a pena do estupro. Mas é importante a gente lembrar que tem uma pena contágio venéreo, né? A pessoa, ela infectar outra pessoa sabendo que tem, já é um crime por si só. Mas no caso do estupro, dificilmente ele responderia pelo estupro e mais o contágio da doença. É mais uma agravante mesmo. E como é que fica a questão probatória? Como é que prova que essa pessoa tinha ciência, de ser portadora de uma DST, de uma doença sexualmente transmissível? Como é que fica essa questão Aí da que prova entra na a polícia prática? científica, é um desafio gigantesco. A nossa área Porque de ela pode alegar ignorância, né? Sim, sim. E aí vão ser a defesa do acusado contra a acusação. Mas é uma briga interessante. Normalmente é muito difícil de se provar. O pessoal vai falar que não sabia, Uhum. e aí vai entrar testemunhas falando que ela sabia ou não. Mas é um negócio bem difícil de se provar, sim. É a briga que entra os advogados, né? Para provar que ele sabia e o outro para provar que ele não sabia. Mas são discussões necessárias também. Mas quando existe um estupro envolvido, a pena do estupro vai absorver O a crime. O crime do contágio. o crime Isso. do contágio. Mas a O pena do contágio consciente. Exatamente, mas a pena do estupro ela é agravada. A do crime de estupro a pena é agravada por conta da doença. Se provar que ele sabia, lógico. A pena é agravada. Ela é aumentada. Porque quando a gente ouve falar de pena de crime, seja de assassinato, seja de homicídio, né, de estupro, a gente pega pena base e pena máxima. Então a gente parte da pena base, mas ela pode chegar até a pena máxima dependendo de todas as circunstâncias. Essa seria uma circunstância que agravaria um pouquinho a pena dele. Ah, entendi. Em relação ao estupro coletivo, como é que fica a questão, do exame de corpo de delito? O exame consegue detectar a presença de restos de sêmen de 2 ou mais Ah, consegue. estupradores? Consegue. Consegue? Consegue. A polícia científica, o exame, né, sexológico que a gente chama, ele detecta justamente DNA através do sêmen. Então, é a mesma coisa que restos de sangue, né? Ele tira o DNA. Se ele vê que tem o DNA de mais de uma pessoa, ele consegue sim identificar. E não é tão difícil não, né? Para mim é difícil, mas para a polícia científica é um negócio, Nossa, é um trabalho estressante, deve mas ser um trabalho com certeza. bem estressante mesmo, né? E no Brasil, né? Minucioso, né? Com certeza. E no Brasil, com a precariedade do que a gente tem em relação ao equipamento policial, né? Imagino que seja ainda pior. Mas que conseguir, consegue. E o estupro coletivo é uma prática comum no Brasil? Olha, é uma prática comum, entre aspas, né? Em relação aos outros países, acredito que é mais comum do que o normal. Mas acontece bastante. Agora, ainda mais com o crescimento da mídia, né? Essa facilidade das informações, a gente tem visto um número alto, infelizmente, de estupros coletivos. Então, a gente tem visto um número alto porque isso já existia, mas eles estão se revelando Com mais, né? certeza. Todo crime, a maioria dos crimes que a gente vê hoje é porque tem mais acesso à informação, né? Não é porque os crimes começaram agora. A maioria deles. Exatamente. É porque começaram a se relatar agora. Então a gente vê os números aumentando, mas na verdade é o número de registro que está aumentando. Os crimes já aconteciam. Mas a gente evolui, né? Tem crimes novos também, que começaram agora e Mas a grande maioria recebe mais foco, mais luz, porque hoje a gente tem um acesso à informação sim, são coisas muito que mais fogem, amplo, né? né? São coisas que fogem muito da normalidade. Quando a gente pega casos de estupro coletivo, já pega no clamor social. Então são E o coisas que é, assim? É um grupo de
amigos, normalmente, ou se conhecem eventualmente numa boate e aí resolvem pegar uma menina e Não, estuprar? Como é que funciona existem na casos e prática? casos, né? Em regra é isso, é um grupo de homens que violentando mulheres, uma ou mais mulheres. Mas grupo de amigos, de conhecidos? Normalmente sim. Porque sempre vem à minha mente aqueles casos polêmicos de jogadores lá na Europa, Ah, né? sim. Mas normalmente são conhecidos, Normalmente amigos. conhecidos, amigos, E né? hoje a gente tem que ter um entendimento que a pessoa, para ela ser estuprada, a gente não tem só aquela imagem do abusador que passa na rua e coloca uma arma. Às Claro. vezes a pessoa ela só está inconsciente e aquilo ali já configura um estupro. Então, várias pessoas tendo uma relação com uma mulher inconsciente já configuraria um estupro coletivo. São as informações que chegam para a gente hoje com mais clareza, né? Antigamente, acredito que acontecia também e as pessoas não entendiam que tinham sido, inclusive, estupradas. Mas, graças a Deus, a informação hoje está muito mais fácil para a gente ter esse entendimento. Aliás, o estupro tem muitas outras facetas, Com né? certeza. Tem camadas aí muito mais profundas do que essas camadas mais divulgadas, as camadas mais conhecidas, né, pelo senso comum, que é do estuprador, um tarado na rua que arrasta uma pessoa para um terreno baldio, estupra ou coloca uma arma na cabeça. Existem muitas sutilezas aí que ficam um pouco mais debaixo do tapete. Com certeza. O estupro, assim como todos os outros crimes, eles vêm sendo abordados de formas diferentes com o passar do tempo. E é o que eu estou te falando. Hoje, a gente já tem mais clareza, a população em si tem mais clareza que se uma pessoa estiver desacordada, por exemplo, ela não pode ter relações sexuais, senão vai configurar um estupro. Então, o estupro, assim como todos os outros crimes, ele vem sofrendo a evolução do tempo. É porque o estupro é um negócio muito, muito no limite, sabe, da sociedade. É um negócio que causa muita revolta. Então a Muita gente comoção, muita né? comoção. E até por isso a gente também tem que ter um cuidado. Uhum. Porque as pessoas normalmente que são acusadas de estupro, principalmente quando cai na mídia, elas já são condenadas muito antes do julgamento. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Porque hoje em dia é estereotipado. Ah, estuprador, é estuprador. Foi acusado, uma mulher falou que teve relações com ele, é estuprador. E não, a gente tem que ter esse cuidado. É um negócio muito absurdo, sabe? Mas é um tema delicado. Isso aí dava umas 3 horas de podcast fácil. Com certeza. Mas, e me diz uma coisa, o que que vai fazer, o que que vai gerar a configuração do estupro? Não é propriamente a conjunção carnal, houve uma alteração na lei, né? Então, para configurar o estupro, não precisa ter, inclusive, A conjunção a carnal. conjunção carnal. Hoje a gente tem, inclusive, a figura do estupro de vulnerável, que é bem absurdo. Que é bem absurdo, eu digo não que a lei é absurda, mas que é bem pesado. E que se uma pessoa passar a mão numa menor de 14 anos, já configura estupro de vulnerável. Então é um negócio pesadíssimo. Mas a gente tem que ter esse cuidado, sim, para abordar. Mas existe alguma possibilidade diversa da conjunção carnal, além da conjunção carnal, para maiores de 18 anos? Diversa da conjunção carnal? É. Ah, sim, Não, mas que vai configurar o crime de estupro? sim. O que que seriam esses outros atos Olha, libidinosos? bem, bem interessante, que inclusive eu peguei um cliente tem pouco tempo, chama estupro virtual, que ele é feito através da chantagem. A pessoa chantageia a outra para fazer sexo virtual. Ela normalmente descobre informações dessas pessoas e aí ela, ó, se você não fizer, eu vou divulgar foto, informação. E aí essa pessoa acaba fazendo sexo virtual com essa pessoa. Configura hoje, não existe a figura na lei do estupro virtual. Inclusive tem projetos sendo votados, né? Mas ele configura estupro normalmente. E não tem conjunção carnal. Inclusive não tem nem contato, né? Não está nem perto. É por isso que eu sou formado em direito, né? Mas assim, não exerço. Então, assim, eu sei que existem outras fontes formais além da própria lei, né? Porque Uhum. para julgar o caso concreto, porque a gente sabe que a sociedade muda todos os dias, né, Barreto? Todos os dias a sociedade é muito complexa, então todos os dias a gente tem uma transformação que se passa no corpo social. E a lei ter esse alcance, até pela questão formal de uma criação de lei, né, do tempo que se leva, né, é meio Uhum. complexo, assim, de você Sim. só lançar mão de lei,
quando na verdade todos os dias a sociedade muda, tem feições novas, tem situações novas, como essa, por exemplo, do estupro virtual, né. Até criar uma lei que preveja, né, esse tipo de situação, Sim, já existem outras novas situações sim, acontecendo, né. sim. Então existem, mais, outros recursos que possam também julgar esse caso concreto além da lei, né, Sim, a sociedade ela muda o tempo inteiro, né. o tempo inteiro. E da década de 2000 para cá, o impulso foi gigantesco, a mudança foi enorme. E o nosso Código Penal ele é da década de 40, né. Então é o que você falou, a gente não consegue acompanhar na criação de lei a mudança que a sociedade tem. Então, nem sempre a gente vai ter uma lei específica para aquela conduta. Então, o desafio do judiciário, de quem opera o direito, dos advogados, policiais, é justamente tentar fazer com que aquela conduta que está escrita se amolde ao que foi feito. E esse é o desafio, né? O advogado puxando para um lado, o outro advogado para o outro, juiz, policial, é todo mundo tentar chegar num senso que seja justo para aquela conduta. Mas a gente é bombardeado de informação, de mudanças o tempo inteiro, é um desafio. Com certeza. E, quando não existe, assim, uma previsão legal, fica uma coisa meio que, solta, dá muita margem à polarização, dá muita margem a defesas, assim, completamente diferentes. Ah, tem sim. Quando não existe uma previsão legal, ninguém pode ser punido por um crime que não esteja na lei. Então, o desafio do judiciário é tentar chegar mais próximo possível daquilo. Mas é o que você falou, dá muita margem para que os advogados, olha, não foi exatamente essa conduta. Então, é o que eu falei agora, é um desafio gigantesco. Se não tiver na lei, ele não pode ser punido. Mas o Ministério Público dá um jeitinho de chegar lá. Ele sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito, Sempre né. dá. É. E vem cá, voltando para a questão do estupro, como é que fica a pena de cada um dos estupradores na questão do estupro coletivo? Então, em regra, todos eles respondem pela mesma pena do estupro coletivo. Mas a lei diz que cada um vai responder conforme a sua participação. E, tipo, Então, pode ter pessoas ali que de repente emprestaram a casa, pode ter pessoas que, enfim, N situações. Se porventura tiver algum desses, ele vai responder só de acordo com a situação. Pode acontecer de um ter estuprado e o outro tentado e não conseguiu. Então aquele ali vai responder somente pela tentativa. Entendeu? Cada um vai responder de acordo com a sua participação no crime, seja no estupro ou em qualquer outro crime. uhum. Quer dizer que, por exemplo, um pode responder pode receber uma pena mais, vamos dizer assim, pesada, porque conseguiu chegar às vias de fato, vamos dizer assim, e outro, de repente, ficou mais na parte, Tentou. na A tentativa, tentativa, e na pode ser. tentativa. Na mesma ocasião pode acontecer. De um ter consumado e outra pessoa ter só tentado. Acontece. Então cada um vai receber na medida da sua responsabilidade, Exatamente. Da sua culpabilidade. da sua culpabilidade. Exatamente. E vem cá, mudando um pouquinho de assunto, e esse caso dessa menina de 11 anos, hein? A Essa menina garota que ateou fogo na casa dos avós. Fala um pouquinho sobre isso daí. que fala, então, é polêmica, né? Vocês gostam de polêmica. Polêmica, polêmica. Parece que a menina ela tacou fogo no sofá do apartamento, ela morava com os avós, e aí eu não sei bem, mas parece que os avós não deixaram ela fazer alguma coisa, O enquanto celular. celular não deixaram. Proibiram por algum período dela ficar sem o celular. Então, aí por conta disso, ela enquanto os avós dormiam, ela tacou fogo no sofá e simplesmente foi andar de patins. E aí o apartamento pegou fogo, tem vídeo, né, dos avós tendo que pular do quarto andar. Eu O vi isso. pessoal colocou o colchão lá, eles conseguiram, mas por ela ser menor, inclusive de 12 anos, não há nada que possa se fazer para puni-la de fato. Nenhuma internação, nenhum crime, nada do tipo. Mas o juiz pode determinar um acompanhamento psicoterapêutico compulsório, ele pode determinar outras, aplicar, não pena, mas ele pode aplicar outras medidas que não propriamente a internação, né, porque o menor de idade ele não é preso, é apreendido, né, ele é internado Uhum. num centro socioeducativo, Sim, né, se eu não estou errada. sim. E para que ele possa receber essa punição da internação, ele tem que ter acima de 12 anos, não é isso? Isso, 12 anos, De para 12 ser anos, internado. para ser internado. Isso. Então, aí abaixo de 12 anos, o juiz pode decretar, algumas medidas compulsórias?
O que que acontece? não a internação? O menor, na verdade, o menor no Brasil, ele não comete crime, né? Ele comete Ato ato infracional. infracional análogo ao crime. E quando a gente tem o menor aí de 12 a 18 anos, ele pode, dependendo do caso, ser internado. Não quer dizer que todos também vão ser internados. O juiz analisa de caso a caso. De 12 a 18 anos, ele pode ser internado. Aqui no Rio, a gente tem a Fundação Casa, que é para menores infratores. Abaixo de 12 anos, que é o caso dessa menina, ela não pode ser internada. Mas, em uma hipótese bem remota, o juiz pode decretar o que a gente chama de abrigamento, que é tirar ela do âmbito familiar e colocar ela no abrigo, de fato, como o nome fala, abrigamento. E aí sim, nesse caso, ele pode ordenar que ela tenha um acompanhamento terapêutico ou com psicólogos, psiquiatras, pode sim compulsoriamente fazer aquela criança ter um acompanhamento. É possível sim. Na prática é difícil. Eu particularmente nunca vi, mas tem previsão. Agora, você que é pós-graduado em psicopatologia forense, fala um pouquinho sobre a psicopatia. O psicopata, ele não é doente mental. Ele é uma pessoa que tem um desvio de personalidade. Exato. Então, ele responde normalmente pelos crimes cometidos? As pessoas têm muito, isso é um mito, na verdade. As pessoas têm essa ideia de que um psicopata, ele é um doente, que ele não vai responder pelos crimes. Ele pode cometer crime e, no máximo, vai acontecer uma internação. Mas a psicopatia, ela não é uma doença mental. É o que você falou, ela é um transtorno de personalidade. Aquela pessoa, ela perde um pouco os limites, né, do que seria bom e mal, certo e errado, e ela não tem remorso do que ela faz. Mas ela tem conhecimento do que ela está fazendo. Para a lei, para o Código Penal, para a pessoa ser imputável, né, que é passível de pena, ela só precisa ter o entendimento do que está fazendo. Então, um psicopata, apesar dele não ter remorso, não ter esses limites que uma pessoa normal tem, ele tem entendimento do que ele está fazendo. Então, ele responde normalmente pelos crimes que ele cometer. Perfeito. Vamos mudar de assunto? Vamos. Ficou pesado. Ficou pesado. Vamos tornar o ambiente mais leve? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Me diz se existe alguma história inusitada, Lá vem. alguma história engraçada que você tenha para compartilhar em relação à advocacia ou, sei lá, no âmbito de delegacia, alguma coisa que você tenha passado aí que seja bacana de compartilhar com a gente. Então, tenho muitas. Delegacia é uma aventura, né? Delegacia é sempre uma aventura. Imagina. A advocacia penal em si é uma aventura. A gente sempre está com a adrenalina lá em cima, mas ambiente de delegacia acontecem as maiores loucuras possíveis. Mas tem um caso, eu vou resumir porque ele é de uma... Minha esposa está ali, toda vez que a gente conta, ela já deve estar rindo. Ele é um cliente barra amigo nosso, que ele é meio doido, literalmente falando. Por quê? Tem duas situações dele, eu vou tentar resumir para ser bem rápido. Uma vez, ele vendeu um carro, resumindo, eu já contei no meu Instagram essa história. Ele vendeu um carro, ele tinha um carro financiado, e ele vendeu um carro para um rapaz. Mas vendeu, acontece muito aqui, o pessoal chama de contrato de cartório. Ele passa o carro para o nome da pessoa, mas o financiamento continua no nome dele. Essa pessoa vai pagando o financiamento, chegar ao final, quando essa pessoa acabar de pagar, você vai lá e passa o carro para o nome da pessoa, acontece bastante. Ele vendeu o carro para essa pessoa, um rapaz, e esse rapaz simplesmente parou de pagar o financiamento. Estava no nome dele, o carro. E aí o rapaz parou de atender ele no telefone, não, ele ia lá na casa do rapaz, ninguém atendia, e ficaram por meses, sujaram o nome dele, até que um dia ele passou na porta da casa do rapaz, na porta onde seria a casa dele, e o carro estava lá estacionado. E ele pensou, cara, é minha oportunidade de pegar esse carro de volta. E ele tinha a chave reserva do carro, mas ele nem tentou abrir o carro. Ele ligou para um amigo que tinha um reboque, aí chamou um amigo também, polícia, para fazer a segurança dele. Aí foi ele, o amigo policial e o cara do reboque. Botaram o carro em cima e levaram. Levaram o carro para casa do policial. E aí, o rapaz que tinha comprado o carro, que parou de pagar, ele foi na delegacia achando que o carro tinha sido furtado. Ele foi na delegacia e falou, olha, furtaram meu carro na rua. E aí tinha uma câmera de segurança na rua, a polícia civil foi puxar a câmera, conseguiu a placa do reboque, e aí foi até o rapaz do reboque, chegou nele, o rapaz do reboque levou até o policial, falou, olha, levei nessa casa o carro. Chegou no policial, o policial chamou ele, falou, olha, a polícia, tá todo mundo aqui, polícia civil, tá procurando o carro, e o carro tava guardado na casa do policial. E aí nesse momento ele me liga, Barreto, eu falei, meu Deus, quando ele me liga eu já fico nervoso. O que aconteceu? Cara, eu roubei o meu carro. Aí eu, calma aí, não tô entendendo. Eu roubei o meu carro e a polícia tá atrás de mim. Falei, cara, não tô entendendo, me explica direito. Aí, até a gente ir na delegacia e explicar a situação toda, quando chegou na delegacia, os policiais acharam que ele era o ladrão, né?
E aí Claro. até a gente explicar, não, o carro é dele, ele vendeu e tal, e foi uma novela, deu uma confusão na delegacia, mas esse amigo, ele é maluco, ele é doido. Tem uma outra situação dele, essa é a pior de todas. Ele, Conta. inclusive, não era o meu cliente ainda, nessa época. Mas ele ficava com a casa, ele ficava responsável pela casa de um amigo dele. Esse amigo viajou para fora do país, do país ou do estado, não lembro, e esse rapaz tinha um pai idoso. Esse pai idoso, esse meu amigo ficava com a chave, né? Esse meu cliente, porque ele ia lá de vez em quando ver esse pai do rapaz, que era era meio delicada a situação de saúde dele. Então, de vez em quando, ele ia lá. E aí, o filho que estava fora do país ligou para ele e falou: Olha só, meu pai não me responde já tem uma semana, tem como lá dar uma olhada nele? E aí, ele falou que ele foi nessa casa. Quando ele chegou do lado de fora, ele já sentiu um cheiro estranho. Então, você imagina, Meu né? Deus. Ele sentiu um cheiro estranho. Ele falou assim: Cara, eu acho que esse cara tá morto aí dentro. Aí ele foi lá, abriu a porta, falou que o cheiro era insuportável na casa, a casa estava cheia de mosca. Quando ele abriu, aquele cara estava morto, na cama, já num estado de decomposição, todo inchado. Meu Deus. E aí ele tinha que ligar para o filho, que estava fora do país. Ele ligou para o filho, e só que ele é muito, é o que eu tô te dizendo, ele é muito brincalhão, ele é meio maluco. E as pessoas tudo acham que ele tá brincando. Ele ligou para esse rapaz, o rapaz falou, ele falou: Olha, seu pai morreu. Não leva muito a sério, Não, né? ninguém leva ele a sério. Seu pai morreu. O cara falou assim: Para de brincadeira, cara. Cara, tô falando sério, seu pai morreu. Para de brincadeira, desligou. Ele simplesmente pegou o celular dele e tirou uma selfie com um rapaz morto. Ah, não. Uma Você selfie. tá brincando. Não, Que isso? uma selfie, ele ainda tá com a cara meio rindo assim, sabe? Mentira! Eu vou te Não, mostrar mentira. depois, não é mentira. E aí Mentira. eu falo pra ele: Você tem essa foto? Tenho. Ah. Eu falo: Cara, ele tirou a foto e falou: Olha aqui, cara, não tô falando verdade. E meio rindo, e o pai do rapaz lá em decomposição na cama. Eu falo: Cara, por que você não tirou uma foto? Já que na sua cabeça era normal, por que você não tirou uma foto só do pai? Por que tinha que ser selfie? Eu não entendi. Mas ele é maluco, esse é doido. As situações dele são as piores Não, e possíveis. será que mesmo assim o filho acreditou? Não Aí- pensou, meu pai Não, e deve estar detalhe, maquiado na depois cama, esse amigo... fingindo de morto? Não, ele é uma situação que... Não, porque ninguém leva ele a sério, né? E depois ele acabou sendo investigado por conta da morte do rapaz. Porque não é uma situação normal de acontecer. Nossa, é lógico que não. Ele acabou sendo tratado como suspeito, mas foi arquivado quando viram que foi morte natural. Mas é completamente absurdo. Gente, que Mas essas são só loucura. algumas delas. A advocacia criminal traz isso pra gente, né? Parar pra contar a história o dia inteiro. Fica para outro podcast. Fica para outro podcast. Mas assim, são pérolas, né? Acho que... Eu vou te mandar essa foto depois. Barreto, me cita aí um exemplo de uma pessoa que pode ser física ou jurídica, tá? Que seja uma voz interativa dentro do teu campo de atuação. Dentro do meu campo de atuação, Sim. difícil. Difícil? É difícil. Eu sou fã, não sei, acho que poucas pessoas fora do direito conhecem, mas eu sou fã de um rapaz chamado Aury Lopes Júnior, que é um criminalista gigantesco no Brasil. Ele é professor de penal e processo penal. Se eu não me engano, ele é professor titular da PUC, mas ele é um cara absurdo. Falando de voz interativa, ele é um cara absurdo. Ele tem as melhores teses, ele tem uma humanidade que é difícil da gente ver assim, sabe? A gente, quando trata do direito das pessoas, da liberdade, a gente precisa ser garantista e precisa entender que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, o Aury Lopes Júnior, para mim, é uma voz importante hoje. Eu colocaria ele como a principal voz no meu campo de atuação. E o que é ser uma voz interativa para o Barreto? Me encurralaram hoje. Uma voz interativa? Então, levando para o sentido bem etimológico da palavra, né? Uma voz interativa, hoje a gente está em alta as questões da internet. Sim. As informações chegam muito rápidas, né? Muito fáceis para as pessoas. Então, acredito que hoje nós temos várias vozes interativas. Inclusive, a gente falando de Maria da Penha aqui hoje, ela só avançou graças a essas vozes interativas que colocam o dia a dia. A própria Maria da Penha, A né? própria Maria da Penha foi uma que começou uma voz interativa nesse movimento. A precursora, né? Sim, mas hoje nós temos várias vozes interativas. E cada pessoa dessa que está na internet, que compartilha, sabe? Uma mulher dessa que tem coragem de falar o que aconteceu, de se expor, acredito que seja uma voz interativa importantíssima para que avance ali Maria da Penha e para que a gente avance como sociedade, sabe? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma voz interativa absurda, trazendo informações para as pessoas que basta um clique,
vão ter uma série de informações que não teriam se não fosse a nossa voz interativa. Me saí bem, acho que eu me saí bem. Se saiu. Nota 10 para sua resposta. É isso mesmo. Barreto, muito obrigada pela sua participação. Eu que Fiquei muito agradeço. feliz. Você está fazendo história comigo, né? Que é o Então, podcast 01 e você aqui comigo. Obrigada mesmo, viu? eu que Fico muito agradeço. feliz. Vejo Obrigada. o potencial disso aqui, sei que vai muito longe. É uma honra para mim fazer o primeiro. A honra é toda minha. Obrigada. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. A gente volta na quinta-feira que vem. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau. Tchau, fica com Deus.